Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Eu estou aqui na antiga cidade de Pérgamo para falar acerca do maior inimigo da esperança. Estou aqui cerca do templo dedicado a Zeus, deus pagano. E nesse lugar ha passado muitas coisas. Em la palavra de Deus, em la carta que Cristo escreveu a este período, a esta fase da igreja cristiana, Apocalipse capítulo 2, de 12 a 17, está escrito muitas coisas profundas, pero uma delas é que nesse lugar tinha o trono de Satanás, o trono do inimigo, nesse lugar. Então, Pérgamo representa esta fase onde a verdade foi echada por terra. Este período de compromissos, quando o cristianismo e o paganismo se uniram como uma mescla. Então, Pérgamo representa o início de momento terrível que a igreja, que os cristianos passariam. Então, eu estou aqui para apresentar a ti lo que passou, lo que significa Pérgamo. Venga comigo. Pérgamo representa período interessante, desde 313 ou 323 hasta 538, período de alianças, período em que a igreja cristiana se involucrou com os paganos. E sabes que esta atitude de fazer alianças com os paganos quedou muito mal, porque em 321, então Constantino e o bispo Eusébio prepararam uma carta, documento, onde cambiaram o dia de descanso del sábado para o primeiro dia da semana, que futuramente se chamaria domingo. Isso passou no mesmo período de Pérgamo, na terceira fase da igreja cristiana. E quando miramos a carta que Cristo escreveu a Pérgamo, em Apocalipse capítulo 2, versículo 12, está escrito: El que tiene la espada aguda de dos filos, disse. Então, a espada de dos filos representa a Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, mostrando a nós a importância de se manter firme em los princípios de la palavra del Senhor. Quando vamos para o versículo 13, está escrito: Conosco que habitas donde está la silla ou el trono de Satanás. Exatamente aqui onde eu estou, representando uma apostasia, representando o peligro que estavam passando os hermanos desse período de Pérgamo. E aqui em versículo 13, disse: Com todo permaneces fiel a mi nombre e não has negado mi fé, ni aun em los dias em que Antipas, mi testigo fiel, foi muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ou seja, claro que nesse tempo Deus tinha pessoas, servos fieles, pessoas que mantiveram firme a fé e os princípios da palavra de Deus. E no versículo 14 e 15, nós encontramos que lo que passou em Éfeso. Éfeso, por exemplo, permaneceu firme e dijo no a la doutrina de los nicolaítas, pero em Pérgamo a igreja então se aflojou e permitiu a doutrina de los nicolaítas. Em outras palavras, neste período de Pérgamo, a verdade de Deus foi echada por terra e a igreja romana, aí se fortaleceu, aí dominou. Então, Pérgamo representa período triste da história cristiana.
En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 29 y 30, escrito está: Sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos voraces, que no perdonarán el rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que enseñarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Esto se pasó en Pérgamo. Pérgamo representa este período desses lobos voraces, de hombres usados por el enemigo como instrumentos para cambiar las cosas, para echar por tierra los principios bíblicos, los principios de la palabra de Dios. Como por ejemplo, en Daniel capítulo 8, versículo 12, escrito está, mira, a causa de la prevaricación, el ejército y el continuo le fueron entregados. Echó por tierra la verdad y prosperó en todo lo que hizo. Entonces, esta actitud de echar por tierra la verdad empezó prácticamente en ese período de Pérgamo. Pero en la verdad empezó un poco antes, pero en Pérgamo se confirmó esta intención maligna de cambiar y de echar por tierra la verdad. Cuando miramos Daniel capítulo 7, versículo 25, escrito está: hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar, mira, cambiar los tiempos y la ley. Entonces aquí está escrito, trabajariam para cambiar. Como cambiar? Não se pode cambiar, porque Deus não cambia. E aqui está escrito, cambiaram, intentaria hacer los cambios en la ley de Dios. Quando nós vamos para Romanos capítulo 1, versículo 25, aí leemos assim: cambiaram la verdad de Dios en mentira y adoraron y sirvieron a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Entonces, mira que la profecía de Daniel, las palabras de Romanos y las citas de Pablo en el libro de Hechos confirman que el diablo trabajaría usando personas, usando el paganismo, usando personas que pertenecían al cristianismo para hacer los cambios en los puntos principales de la Biblia. ¿Y por qué? Porque el diablo tenía una idea de llevar las personas a la perdición. Y esto pasó con el paganismo, pero también con el cristianismo, incluso en Roma. Te invito a ir conmigo para Roma. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 13, está escrito assim: Conosco que habitas donde está la silla de Satanás. Contudo, permaneces fiel a mi nombre, no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, foi muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Mira que a expressão apocalíptica acerca desse período de Pérgamo apresenta a nós outros o maior inimigo de la esperança. O diabo trabalhou de uma maneira muito inteligente. ¿Por quê? Porque antes, no período de Esmirna, seu trabalho foi uma perseguição,
foi intentar algo de maneira personal e física. Os cristianos em Esmirna passaram por uma perseguição terrível. Pero, quando chegamos em Pérgamo, a partir de 323 por adelante, o inimigo cambiou sua estratégia, cambiou sua maneira de trabalhar. E não mais trabalhou como perseguindo os cristianos, sino fazendo concessões, ou seja, fazendo alianças e trabalhando de uma maneira muito inteligente. Como? Então, o diabo hizo um trabalho político, unindo igreja com Estado, religião com política. E desta maneira, em 321, os romanos, por el liderazgo de Constantino, então fizeram um documento para estabelecer o primeiro dia da semana como o dia de guarda oficial, ou seja, as bases para futuramente colocar o domingo como o dia do Senhor e aí echar por terra a verdade acerca do sábado. Então, em esta carta de Cristo a Pérgamo, nós miramos que Cristo habla acerca do trono de Satanás, que seria colocado onde estaria ou deveria estar o trono de Deus. Lo que passou é que o inimigo de Deus aí praticamente puso um ponto final em las perseguições que tendria. E aí começou um período de paz, um período de tranquilidade. E os cristianos aí pensaram que estava todo bem, pero não estava todo bem. Era somente uma estratégia maligna para futuramente lançar outra perseguição mais terrível todavia, mais terrível. Então, amigos, em 381, a igreja romana já estava coordenada, já estava lista para começar seu trabalho. Assim como em Apocalipse 17, apresenta a nós uma mulher vestida de púrpura, que tinha ouro, pedras preciosas a seu lado. Assim, a Bíblia habla acerca de uma igreja que começaria com um poder impressionante. E esta igreja seria a igreja romana, que começou suas bases em Pérgamo, como o maior inimigo de la esperança. Pero, mientras eles trabalhavam desta maneira, Deus tinha seu povo, sua igreja, seus hijos, para manter os princípios verdadeiros da Bíblia. Ou seja, sempre houve um povo fiel. E hasta hoje existe um povo fiel que mantém os princípios verdadeiros da palavra de Deus. Aí está a certeza de nossa grande esperança em Cristo Jesus. Nesse estudo que estamos terminando agora, quedou muito claro para você, quedou muito claro para cada um de nós que este período da igreja cristiana foi um período onde os membros, onde a igreja hizo compromisso, aliança com o paganismo. Pero agora chegou o momento de fazer um compromisso e uma aliança verdadeira com Deus, com Cristo Jesus. Eu estou aqui para ser um chamado para ti, para que tu hagas uma aliança, para que tu hagas um compromisso, não com os homens, não com a igreja, não com o paganismo, sino com Deus, com Cristo e com sua palavra, com os princípios verdadeiros da palavra de Deus. Aqui em Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8, escrito está: por eso dice el Espíritu Santo, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Mira, si hoy tú escuchas la voz de Dios, por favor, no endurezca tu corazón, abra tu corazón para que el Espíritu Santo entre en tu vida y haga um câmbio total e então empiece em tu vida
una vida nueva, un camino nuevo, una experiencia nueva con Cristo Jesús. Esta es nuestra necesidad, esta debe ser tu decisión, este debe ser el paso principal para que este tema esté bien, esté de acuerdo en tu corazón como está en la palabra de Dios. O sea, un período de la historia donde los hombres hicieron compromiso con los hombres. Ahora tú y yo devemos hacer este compromisso, esta entrega total com Cristo, hacer uma entrega, tomar uma decisão, seguir os princípios da Bíblia, obedecer os mandamentos de Deus. Isto é fazer um compromisso, isto é fazer uma aliança com nosso Padre Celestial. E esse é o momento de fazer isto. Cristo está te invitando, amigo. Cristo está te chamando, amigo, para cambiar todas as coisas. Cristo está te chamando, amigo, para fazer um passo, para tomar, para dar um passo mais. Um passo em direção a Cristo, em direção a sua palavra, em direção ao cielo. E eu pergunto a ti, que te falta? Que está te faltando para fazer uma entrega total? Que falta? E eu penso que nada. Solamente depende de ti. Solamente está dependendo de tu decisão e tu puedes hacerlo, tu puedes dar esse passo, entende? Porque o Espírito Santo está trabalhando, mientras eu predico, o Espírito Santo está trabalhando em tu coração, o Espírito Santo está tocando tu coração, há que sentir latir em tu pecho este momento de toque poderoso de Deus. És um toque poderoso de Deus, então venga. Venga sem ter dúvida, sem ter medo, porque a obra, o milagro, solamente o Espírito Santo pode fazer. E eu pergunto, tu queres tomar essa decisão? Tu queres fazer isso agora? Queres tomar uma decisão de cambiar, de nascer de novo, de entregar a vida totalmente a Cristo Jesus, fazendo uma aliança eterna com Ele? Sim? Amém? Então, eu te invito a orar comigo. Vamos a orar. Inclinemos nosso rosto para falar com nosso Padre Celestial. Oremos. Querido Deus, alabado seja tu nome, porque nesse momento, pessoas, matrimônios, famílias estão tomando uma decisão, a mais importante decisão da vida. E eu entrego esta pessoa em tus manos de amor, para que a aliança eterna esteja en este corazón. Te pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti, de ti. El Señor hace sol